Quero cumprimentar todos os nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã que nós estamos vivenciando pela graça e pela misericórdia de Deus. Queremos pedir a Deus que continue conosco, do nosso lado, nos dando força, abrindo os nossos olhos para vermos as coisas como Deus quer e o nosso entendimento para melhor lhes agradar. Quero estar lendo com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e os seguintes, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhes disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele o chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse-lhe: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não fartará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou.
conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que ele nenhum fôlego ficou. E então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ela o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? E então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e os trouxe do quarto à casa, e deu a sua mãe e disse: Elias, vês aqui o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Amém. Quando Elias ele foi a Sidom pela primeira vez, para a casa da mulher viúva, ela expressou ali desespero, dúvida. Quando encontrou Elias, ela pensou que este ato de fé dentro dela, ela havia pensado que teria preparado sua última refeição. No ponto de vista dela, não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais saída. Tudo estava acabado. Imagina o coração dela, a alma dela, do lado do seu filho, na expectativa que ali era o seu fim. Era a sua última refeição. Não tinha mais jeito o seu problema. O mundo estava num caos. Passava por uma crise terrível. Não chovia sobre a terra. Não tinha mantimento. Fazer o quê? Mas um simples ato de fé produziu milagre. Ela confiou em Elias e agiu conforme ele pediu, e deu-lhe a sua comida. E por esse ato de fé, por essa manifestação de obediência, de humildade, uma simples coisa, uma simples manifestação de humildade e de fé, levou ela a descobrir a provisão de Deus.
que sustenta ela e o seu filho por muitos tempos, até que chovesse sobre a terra. E é muito comum em nossos dias as pessoas passarem por dificuldades, por algum problema, pode até nem ser de ordem financeira, mas emocional, conjugal, profissional, espiritual, e já ter sentenciado o seu fim, achar que o teu caso não tem mais jeito, achar que as coisas já não se resolvem mais. Mas sabe que precisa de uma intervenção divina. Tem consciência que precisa do milagre. E a milagre só está a alguns passos, que é acreditar que nem tudo está perdido. Acreditar que ainda não é o fim, porque Deus ainda não deu a sua palavra final. Advogado pode ter dito, médico pode ter dito, a sociedade pode ter dito, mas Deus ainda não deu a sua resposta final. Segundo passo, a humildade de obedecer. Que às vezes as pessoas até precisam do milagre. E até crê, mas não são humildes para obedecer. Querem fazer do seu jeito. E aí acontece de não receber o seu milagre. Mais tarde, a morte do seu filho causou-lhe crises de fé diante dos seus pecados. Quando seu filho falece, ela chega diante do profeta e ela então verbaliza algumas coisas dizendo: que tenho contigo, vieste cobrar os meus erros, anunciar o meu pecado. Ela sabia que por trás daquilo tudo havia uma vida desconcertada, uma vida que deixava a desejar. E ela reconheceu, mas na verdade não era isso a questão. Deus já estava num processo ali de milagre na vida dela. Porém, mais uma vez a sua confiança em Elias foi recompensada com a ressurreição de seu filho. E se ela tivesse ignorado, que homem de Deus o quê? Tem ninguém maior do que ninguém. Ninguém pode mais do que o outro. Se ele pode, eu também posso. Se Deus faz através dele, faz através de mim. Se ele tem poder, eu também tenho. Se Deus está com ele, eu também estou. Aliás, foi essa questão de Coré, Datã, Abirão, a manifestação de rebelião deles foi essa. Achar que eles tinham
a mesma intimidade com Deus do que Moisés. Inveja levou eles à ignorância, levou eles à destruição, levou eles a perderem a fé. Claro que Deus está na disponibilidade de quem busca, mas Ele estabeleceu a hierarquia, e através da hierarquia Ele manifesta o seu poder. Nem Ele quebra esses laços hierárquicos. Tanto que, quando os 10 leprosos se aproximou dele, na esperança de ser regenerados, como Deus, ele podia falar: estão libertos, estão livres desse problema, vai em paz. Mas ele seguiu uma tradição judaica, que eram os sacerdotes que tinham que examinar a pessoa para ver se ele estava sarado e estava em condições de voltar ao convívio da família e da sociedade. E nem ele quebrou esses laços de hierarquia. Ele diz: vai e mostra-te aos sacerdotes. A obediência deles, a humildade deles, fez com que eles obedecessem sem questionar. E de caminho ao sacerdote, eles perceberam que estavam curados, libertos. Era só o sacerdote conferir e autorizar eles regressar para sua casa e para a sociedade. Esse foi o ponto de partida da vitória dessa viúva. Reconhecer que Deus o havia constituído alguém para intermediar o seu milagre, intermediar a sua bênção, e ela precisava obedecer. Como Ana, quando ela chega no templo, ela faz a sua oração, ela não verbaliza em voz alta, mas ela mexe com os lábios falando com Deus. Eli, por sua vez, por não ouvir ela verbalizar, a interpretou de forma errada. Achou que ela estava embriagada e até falou com ela. Mas ela, como uma serva de Deus, mulher de oração, não ousou repelir Elias, questionar com Eli. Ela, por estar no momento de oração, ela estava bem consciente, cheia do Espírito de Deus. E olha que Eli nem estava bem no momento espiritualmente, estava omisso, prestes a consequências da sua omissão. Mas ele mesmo nessas condições, ele o abençoou. Quando ela diz: não, meu Senhor, não estou embriagada. Eu estou derramando o meu coração diante de Deus. Estou derramando a minha alma no altar de Deus.
Ele o abençoou e disse: vá em paz e que Deus nosso Senhor conceda o seu pedido, atende o seu pedido, responde a sua oração. Ele o abençoou e ela, por ser humilde, foi abençoada. Se ela resolvesse falar: ó, quem é você? Você está omisso, seus filhos não dão testemunho, você está deixando a desejar, não está cuidando certo do altar, sabe que tem erro e não corrige. Que vantagem ela teria levado disso? De falar mal de Eli? Com certeza ela não teria alcançado a sua promessa. Teria sido uma oração sem sentido, sem valor, sem resposta. Mas ela obedeceu à autoridade constituída por Deus. E se ela pensasse: mas será que Deus chamou ele? Mesmo meio errado, será que é Deus que pôs ele? Se o ministério era de Deus, e se ele estava, independente das condições, era segundo a vontade de Deus, porque Deus sabe a hora que põe e a hora que tira. Como chegou o tempo de Deus tirar ele de cena. A história dela, que começou com desespero, terminou com uma afirmação do poder e da presença de Deus na sua vida. A fé é o primeiro passo entre a promessa e a segurança, entre a promessa e o milagre. É o primeiro passo. Eu preciso de uma bênção. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso de Deus. Simples, manifesta a fé. Coloca a fé em ação. Exerce a fé. Faz ela funcionar. Que vai começar o processo de milagre. Os céus vai manifestar. A glória de Deus vai manifestar. E a resposta virá logo em seguida. Eu sei que às vezes parece fora do alcance da nossa frágil fé. O que nós precisamos, tem hora que foge do nosso controle, parece que não está à nossa disposição. Mas cada milagre, grande ou pequeno, que nós vivenciamos, é um momento que nós temos para fortificar a nossa fé. Porque um milagre grande ou pequeno, ele começa com um ato de obediência, baseado na fé. Podemos não ver a evolução até tomarmos o primeiro passo de fé. Porque Deus oferece ajuda onde menos nós esperamos. O Senhor oferece pegadas que não conheceram, que não conhecemos. É os meios, é a forma que Ele usa de realizar o seu milagre, quando tudo parece perdido. Ele vem e mostra o meio pelos quais nós possamos
receber a nossa bênção. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, por pequenas coisas, como ela fez, a princípio, colocou a fé em Deus, submeteu a ordem do profeta, por um pequeno milagre, por uma refeição. Mas aí ela já estava preparada para a próxima vez, quando houvesse necessidade de colocar a fé em Deus, a fé em ação, para receber coisas maiores, como ela. A princípio era simplesmente suprir a necessidade física, alimentar, e ela recebeu, e aquilo motivou a fé, fez ela crescer na fé, fez a confiança aumentar. E quando ela deparou com um problema maior, que era a ressurreição de seu filho, ela recorreu outra vez, manifestou a sua fé, e ela recebeu outra vez o milagre da parte de Deus. Então, o Deus que começou a boa obra em nós, Ele vai nos aperfeiçoar até o fim. E a obra que Ele começou em nós, nós temos que trabalhar com ela, fazer ela crescer em nós, para que quando depararmos com problemas ainda maiores, com circunstância bem difícil, com coisas que ao homem parecem insolúveis, nós possamos repetir a ação de fé. E Deus vai repetir a ação de milagre. E aí nós teremos uma vida diante de Deus, de usufruir de todos os seus atributos. Qual é o seu problema? A dificuldade, as montanhas, coloca diante de Deus. Mas lembre-se que antes exige uma obediência. Provérbios diz que aquele que desvia o seu coração de ouvir, de obedecer, até as suas orações são abomináveis. O segredo está na obediência. A obediência, ela nos dá o direito de receber a promessa de Deus. Quando nós a obedecemos, nós delegamos a Deus o direito de realizar milagre na nossa vida. Quando nós desobedecemos, nós delegamos ao inimigo o direito de fazer tudo errado na nossa vida. Só existe dois caminhos. Se desviar de um, automaticamente está no outro. Só existe duas portas, a estreita e a espaçosa. A espaçosa pode tudo, leva tudo, toda a bagagem, sem dificuldade, sem ninguém reprimir. Mas no final, a recompensa, ela traz angústia, choro e ranger de dentes. Mas a porta estreita, ela exige sim uma renúncia, uma decisão, uma atitude santa, mas no final dela, nós temos a grandeza da parte de Deus de estar num lugar aonde nós desfrutamos das mais ricas e copiosas bênçãos de Deus.
Se às vezes alguém tem dificuldade de obediência, ele sempre vai ter dificuldade de receber resposta de oração e milagre de Deus. Mas se alguém deixar o mover do Espírito Santo tomar conta do coração, obedecer não é difícil. Porque andar na doutrina, obedecer a doutrina, obedecer a palavra, para quem está cheio do Espírito Santo, não é difícil. É o maior prazer, é a maior felicidade, é a maior gratidão. É andar com Deus, é desfrutar de Deus, é ter certeza que Deus está do seu lado. Mas obedecer a doutrina, obedecer a hierarquia, obedecer os mandamentos é pesado para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Porque as fazem religiosamente, as fazem contra sua vontade, então não vive uma vida cristã, não vive uma vida de deleite, vive uma vida reprimida, insatisfeito. Por isso que é bom entendermos a palavra, obedecermos a palavra, para que todos os revés da vida sejam resolvidos mediante a fé e a obediência. E aí o nosso caminho se torna satisfatório. Que Deus nos dê graça, nos ajude a termos esse espírito de humildade, de obediência. Todos os humildes alcançaram a vitória. Todos os obedientes alcançaram o milagre e a vitória. Todos os desobedientes, todos que não tiveram humildade de obediência, tiveram as suas decepções. Então que Deus nos dê graça para sermos obedientes à sua palavra. Que Deus assim os abençoe e dê a todos um dia cheio de graça e de vitória na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém.